Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. Infelizmente, a maioria dos indivíduos não usufrui do momento presente, porque são escravos do passado ou, infelizmente, do futuro. Somos escravos do passado pelas mágoas, ressentimentos, rancores que aguardamos, de indivíduos que nos prejudicaram anos, talvez décadas atrás. Somos escravos do futuro, porque dizemos a nós mesmos que só seremos felizes quando isto ou aquilo me acontecer. É clássico da nossa população brasileira, indivíduos que não vivem nos Estados Unidos, porque o coração, a alma, o sentimento está no Brasil. Não vivem no Brasil porque fisicamente encontram-se aqui. E o tempo passando. E o grande musicista John Lennon, numa canção belíssima chamada Beautiful Boy, afirma que a vida é aquilo que te acontece enquanto você faz outros planos. Por isto, é necessário conscientizar que somos mais importantes do que nos aconteceu e do que vai nos acontecer. Porque tudo é muito relativo. E podemos libertar do passado pelo caminho do perdão ou libertarmos do futuro, compreendendo o porquê é necessário vivenciarmos o que nos acontece no momento atual. O grande desafio da maioria, as pessoas não perdoam porque não sabem o que é o perdão. Confundem o perdão religioso, conforme foi exposto na leitura inicial, como sendo o ouvido da mágoa, do acontecimento. Perdoar é esquecer. Ora, do ponto de vista religioso, seria o equivalente de que para perdoar é necessário ter uma doença cerebral degenerativa, um Alzheimer's, por exemplo, quando as comunicações neuronais deixam de existir. Isto que seria o perdão. É óbvio que não. Porque por mais que perdoamos alguém, a informação está intacta no nosso cérebro. Porque o que faz quem seja você, a pessoa que é exatamente as memórias que você guarda do passado. Quem sofre de Alzheimer tem um grande problema, porque começa a esquecer das outras pessoas até um ponto que esquece de si mesmo e deixa de existir. Então, perdoar não é ter Alzheimer. Mas vale levar em consideração o que se trata, então, deste esquecimento emocional da informação que nos aconteceu. E como o Espiritismo é uma filosofia, uma ciência com consequências éticas, morais para gente inteligente, peço a vocês que não creem em nenhuma palavra que vamos dizer, e sim raciocine conosco, lógica, para que você próprio chegue à conclusão qual é o melhor caminho a seguir. Perdoar não é esquecer, mas somos nós que damos valor às informações que nos aconteceram. Então, para exemplificar, neurocientistas da Universidade de Duke fizeram a seguinte experiência. Pediram uma pessoa para ficar olhando para uma cadeira. Conectaram essa criatura em um aparelho chamado encefalograma, que mede as correntes elétricas do cérebro. E
começaram a observar no computador, à medida que a criatura observava a cadeira, uma onda específica, representativa de seu pensamento, ao olhar para a cadeira. E disseram o seguinte: realizemos a experiência número 2. Vamos tirar a cadeira. E agora, feche os olhos e simplesmente pense na cadeira. E claro que os cientistas elucubraram que o resultado seria diverso, porque era uma experiência diferente. A cadeira não estava lá, os olhos estavam cerrados e ele apenas imaginava a cadeira. Logicaram que a onda deveria ser menor ou maior, mas qual não foi a surpresa dos neurocientistas? Que a onda no computador, representando o pensamento, foi exatamente igual à primeira onda do primeiro experimento. Para os neurocientistas, isto foi muito significativo, porque foi uma evidência concreta de que seu cérebro não consegue distinguir o que você está vendo do que está imaginando. E o que isto tem a ver com perdão? Tudo. Hoje é 3 de outubro do ano de 2016. Allan Kardec está comemorando 212 anos. Para nós é uma data especial. Mas suponhamos que a 3 de outubro do ano de 2006, 10 anos atrás, alguém disse algumas palavras sonoras, lhe desacatou e lhe deu um tapa no rosto. No outro dia, 4 de outubro de 2006, você levantou com muita antipatia daquela criatura. Como teve coragem de me dizer aquilo? Me humilhar na frente das outras pessoas e me acertar o tapa. 5 de outubro de 2006. Eu detesto fulano ciclano, porque me humilhou, me bateu. 7 de outubro de 2006. Como eu tenho antipatia. 9 de outubro de 2006. Quanto rancor. Se eu tiver oportunidade, eu vou esganá-la. Mas a coitada foi para o Japão. Não tenho chance. 10 de outubro. E assim vamos, todos os dias, lembrando do acontecimento. O que é que estamos fazendo? Alimentando a memória. Porque cada vez que eu repito uma informação para si mesmo, as comunicações neuronais estão fortificando-se. Agora já é 3 de outubro do ano de 2007. Um ano se passou. E eu não perdoo. Porque ela me fez isto, me fez aquilo, me esbofeteou. 3 de outubro de 2008, 3 de outubro de 2009, 2010, 2011. E eu com meu ódio, com rancor, com a mágoa, 3 de outubro de 2016. Quantas vezes a pessoa me bateu? É uma pergunta, viu, gente? Respondemos com vozes de encarnados. Quantas pessoas? Vocês têm medo de falar aqui? Quantas vezes a pessoa me bateu? Toda vez que eu a lembrei, que eu lembrei-me do acontecimento, quantas vezes eu mesmo me bati? 10 vezes 365. 3.650 tapas. O ignorante ficou se acertando. Daí não existe frase mais estúpida, a qual muitas pessoas pronunciam. A mim faz uma vez para nunca mais. Ora, se você está lembrando, está fazendo todos os dias. Criamos uma prisão customized, uma prisão psicológica e emocional na qual estamos recordando o mal que o indivíduo nos fez. Daí, lembrar é revivenciar a situação. Infelizmente, como a maioria das criaturas são masoquistas, têm um prazer em sofrer, porque é fácil ser vítima, lembram dos acontecimentos negativos.
e desconsideram os acontecimentos positivos. Se faz uma festa, por exemplo, e convida 50 pessoas. Se a festa é para brasileiro, pode esperar 90, no mínimo. Das 50 pessoas que você convidou, 49 traz presentes. Como foi bom! Está gostosa a comida, muito obrigado. E uma diz, poxa, mas você não acha que essa cozinheira botou muito sal, né? Esses salgadinhos, o brigadeiro duro, parece uma pedra, e não dá presente. No outro dia, o aniversariante vai lembrar de quem? Da única pessoa que não foi grato por ser convidado. Como que nós podemos valorizar o negativo a tal ponto de superar o bem que 49 pessoas nos fizeram? Por isso as pessoas são infelizes, escravos do passado. Mas é muito doloroso escutar algo de quem você convidou, é verdade. Mas não é tão prazeroso escutar também a gratidão dos que souberam reconhecer. Por que não repetir a memória positiva para termos a sensação do bem-estar muitas vezes? Assim fazem os espíritos felizes, recordando dos momentos bons. Porque aquele que talvez foi ingrato, ora, há muitos motivos. Um dos mais fortes talvez seja a inveja, despeito. E quem tem inveja e despeito, muitos não é por maldade, é por fraqueza moral. Queria ter o mesmo que você tem, ser como você é, atingir o que você atingiu, mas não conseguiu, não logrou, talvez não se esforçou. E quando contempla a felicidade dos outros, enxerga o quanto é infeliz e ataca as pessoas. E aquele que é objeto da inveja tem que tomar muito cuidado para não se descontrolar com as vibrações negativas. Mas hoje, as pessoas se expõem tanto pelos meios de comunicação que fica muito difícil não receber ataques dos invejosos. E uma dessas formas é o tal do FB. Tenho que ser mais claro? Estão gravando ao vivo, vou ser processado. O Facebook. Imagine você trabalhando com uma amiga, com um chefe chato, vocês dois aturando. Mas você sai de férias. As criaturas mal chegam no aeroporto, já está tirando foto do avião. E expõe no Facebook para todos verem. A amiga que não pode tirar férias vai olhar para a foto com você no avião, ao lado do Ricardão, né? E dizer, ai, que feliz que eu estou que a minha amiga vai para Cancún. Você acha que vai ser essa a reação? Vai para Dominican Republic, fica naquele hotel de 7, 8 estrelas, tira foto de tudo e expõe para todo mundo ver. Os amigos que não podem ir, você acha que eles vão olhar para aquilo e dizer, que bom, estou feliz que meu amigo está feliz? Aqui, por exemplo, qualquer clubezinho que você vai, tem lá um DJ, luzes, o local é arrumado, coisa que no Brasil é só para quem pode, não é para quem quer. E a pessoa faz uma festa e expõe todas as fotos para todo mundo ver. E na frente da festa, estaciona o supercarro, o Corolla. Que é um carro que qualquer um aqui pode fazer um lease. Fica do lado do carro, tira a foto e expõe isto para todo mundo ver. E quem vai estar vendo as fotos? Os amigos que estão lá no Brasil andando de Mercedes. Não é o carro não, gente, é o ônibus, né? Apertado como sardinhas. E nós aqui do lado de um carro, que lá é só para quem pode. É um carro para a classe média, né? Os absurdos da economia, da pátria amada, que não tem nada a ver com a palestra. Não quero abaixar a vibração com o tema política.
E expomos isto e recebemos as bordoadas de inveja em nossa direção. E se não temos controle psíquico, saúde moral, o que acontece? Uma briga entre casal que deveria passar aí 24 horas, fica 3 semanas. Um resfriado que deveríamos superá-lo em 1 semana, ficamos 1 mês. Porque estas energias deletérias a absorvemos com os nossos tormentos mentais. Daí a nossa vida íntima tem que ser muito íntima mesmo. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, afirma que é muito fácil chorar com quem chora. O difícil é rir com quem está rindo. Por quê? Quando choramos com alguém que está chorando, é o trabalho da sopa, do entrega da roupa, alguém nos telefona, pede uma carona, conta um problema, e ali estamos dividindo a situação. E a pessoa, após receber ajuda, amassageia o nosso ego. Ai, você é o anjo que Deus enviou para me ajudar nesse momento. E saímos ali flutuando de alegria, que diminuímos a dor alheia. Agora, o difícil é encontrarmos alguém feliz e dividir a felicidade com a pessoa. Estarmos num trabalho, o amigo é promovido, como é que nós ficamos? Estamos com um trabalho aqui, um brasileiro mais recente chega e tem um outro trabalho. Situações clássicas do nosso contexto de imigrante. Pessoas que chegam aqui na Flórida e trabalham na carpintaria. Os homens vão para a carpintaria, as mulheres para a... Vocês que disseram, não disse nada. Na carpintaria, o homem encontra o Satanás, chamado 2x4. É uma peça de madeira que quanto mais molhada, mais pesada ela vai ficando. Aí o que acontece? O brasileiro chega e cai na mão de um português, que sabe trabalhar com muita garra. E o português faz o brasileiro, que nunca carregou nenhuma madeira nas costas, carregar 8. E ele sofre por um tempo. Quando chega um brasileiro fresco, não fresco de moralidade, fresco do Brasil. Às vezes há combinação, né? E o que acontece? Fizeram-me carregar 8. Então ele vai ter que carregar 10. Olha aí a situação. Se é na faxina, o novo chega, a brasileira, e aí já logo entregamos o aspirador de pó. E compramos aquele mais pesado possível. E a pessoa também vai passar o Index, que aquilo ali é uma tortura obsessiva quando você vai dormir, né? Você passa o dia todo com aquele... Você vai dormir, será que alguém está aqui com o Index, né? O barulho vai repetindo na mente. Mas o que acontece? A pessoa nova que chegou, passado um tempo, vai adquirindo as próprias casas, até abandonar a patroa que ajudou. Mas como a pessoa fica atormentada? Tinha que ficar ali eternamente, porque nós não queremos ver os outros crescendo. E isto nos tormenta muito. Por isso, somos infelizes. Dividir a felicidade do outro. Ver e ter o gosto dos outros crescerem. Tudo isto para que venhamos a compreender o porquê que talvez alguém venha lhe prejudicar. Porque quando compreendemos, quando há um entendimento do comportamento do outro, isto engendra a compaixão. Quando não compreendemos, achamos que é por ruindade, que é por vilania que nos prejudicaram, e isto nos tormenta muito. Quando há compaixão, vamos considerar que o outro é um doente da alma. E já que nós temos saúde moral, a nós nos compete a transmitir saúde emocional e não nos adoecermos com os doentes. Há muitas pessoas que não perdoam porque afirmam que a pessoa tem que passar pelas consequências do erro que fez. Não posso deixar isto a branco, mas se eu retribuo o mal com o mal, agora eu assumi uma dívida perante a consciência divina e a mim mesmo. Por quê? Porque fazemos maus não apenas
uns aos outros, mas principalmente a nós mesmos. Aprendemos no Espiritismo que nós só colhemos o que semeamos. O que equivale dizer que se eu semear tomate, laranja, o que é que eu vou colher? A fruta, tomate, laranja. É impossível eu semear sementes de laranja e colher banana. Daí, quando alguém me prejudica, a pessoa está semeando para si mesmo. Para contextualizar, suponhamos que alguém está fazendo uma festa para 50 pessoas, mas a festa é de brasileiros, quantos vêm? 90. Estão prestando atenção. Chega então alguém à festa e começa a fazer um inventário. Caminha por toda a casa, abre as gavetas, mexe nos bolsos, e um dos convidados encontra $1.000, coloca aquela quantia no bolso, volta para a pista de dança e continua ali bailando como se nada houvesse acontecido. Vai para casa, 3 horas depois, o aniversariante vai arrumar a casa e dá conta que $1.000 desapareceu. Qual é o seu primeiro impulso? Vou ligar para a polícia. Mas havia 90 pessoas na minha festa. Os policiais jamais descobrirão quem é que me usurpou. E desliga o telefone. Temos então com certeza que o ladrão não será preso. Por quê? Porque ninguém chamou a polícia. Ele está livre. E o aniversariante, por ser inteligente, gente consciente, vai dizer para si mesmo: eu estou tão feliz com a minha festa, ganhei tantos presentes, as pessoas saíram daqui contentes, eu estou contente, não deixarei este incidente tirar a minha felicidade. Vou perdoar quem roubou esse dinheiro. Talvez precisava mais do que eu, seja lá qual for a situação. Eu estou muito bem para deixar este acontecimento tirar a minha felicidade. O ladrão até escuta que foi perdoado, não foi preso, e se acha quite com a lei, o espertalhão. Mas passa 3 meses, 9 meses, 1 ano. O tempo não tem nada a ver com a lei de ação e reação. E um dia ele está viajando da sua casa para a casa de um amigo. Cai uma dessas chuvas aqui de Orlando, de repente, imprevisíveis, que a gente não consegue nem enxergar a estrada. Perde o controle do carro e acerta-o no poste. Leva-o para o mecânico. Quanto vai custar o conserto? $1.000. E o indivíduo vai rotular o acontecimento de má sorte. Não foi a má sorte. Foi a lei de ação e reação. Isto é, se você tem alguém de quem guarda mágoas, com seu perdão, você não estará isentando a pessoa da responsabilidade de seus atos. Porque perdoar não é absolver o outro do erro. Porque fazemos maus. É a lei da consciência cósmica e a nós mesmos. Com o teu perdão, você não melhorará a vida do outro. Ele me fez mal, jamais vou perdoar para ele estar tranquilo? Não. Se você perdoar um ladrão, o ladrão continuará ladrão. É o que é. Se você perdoar um traidor, continuará traidor. Talvez é um doente da área sexual. Porque lá fora pode ser o rei da cocada preta. Aqui dentro, quando vamos aprendendo de evolução espiritual, pode ser um atormentado da área sexual. Principalmente na área masculina. Porque aprendemos em O Livro dos Espíritos que as mulheres estão na frente de nós. Mulheres, já que vocês estão na frente, compreende nós, os doentes, atormentados homens. Existe um livro de Emmanuel intitulado Sexo e Vida. E neste livro, Emmanuel nos afirma que a monogamia é algo muito recente no nosso comportamento social. Que a maioria de nós estamos ainda acostumados, viciados com a poligamia, o relacionamento
com vários parceiros. E mais acentuada ainda no comportamento masculino. Isto não equivale a dizer que eu estou aplaudindo o comportamento dos atormentados. Eu estou pedindo às mulheres para considerar que vocês estão na frente. Porque a missão feminina é mais importante. A opinião não é nossa, porque não temos autoridade. Estamos citando a fonte, que é o Livro dos Espíritos. Capítulo 11, da terceira parte das leis morais. Lei de igualdades. Dentro do capítulo tem igualdade de direitos do homem e da mulher. Pergunta, qual das missões é mais importante? A da mulher ou do homem? A da mulher, porque é ela que prepara a geração do futuro. Pode sentir-se bem vaidosas. Porque há crimes passionais terríveis em função disto. Gerando ciúmes. Trabalhamos em uma penitenciária já há 10 anos, no norte dos Estados Unidos. E, infelizmente, contemplamos ali crimes passionais. Homens tão possessivos que afirmam, se ela não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém. E costuma que nós, homens, temos muita facilidade em trocar uma de 60 por duas de 30. Mas quando a mulher troca ele de 50 por um de 25, o orgulho não aguenta. Então, o que acontece? Temos a mulher, o marido e o Ricardão, o amante. Situação número 1. O vizinho vê um homem estranho entrando na casa e telefona para o marido. Muito cuidado com quem lhe traz informações negativas de uma outra pessoa que você conhece. É alguém atormentado que quer assistir o espetáculo de graça e traz informação como se fosse seu amigo querendo lhe beneficiar. Muito cuidado. Telefona, olha, eu vi um homem entrando aqui. Chega o marido e qualquer objeto que ele encontra na mão começa a acertar nos dois. Quando a polícia chega, estão duas pessoas ensanguentadas. Então quem é que vai para a cadeia? O marido. Então temos o amante, a esposa e aparentemente a vítima. O marido que estava sendo traído. Mas quem é que vai para a cadeia? O marido. E aonde fica a esposa? Com o homem lá fora. Resolveu ele o problema? Não. Aí a segunda situação mais trágica, que é infelizmente comum também. Ela decide abandoná-lo por completo e ele pega uma arma e mata a esposa. Quando chega na cadeia, meus amigos, não precisamos esperar nem 10 horas para escutar este homem uivando de dor. Por quê? Porque depois que acerena o pensamento, depois que a emoção abaixa, vai enxergar a situação com um olhar bem diferente. E por isto, arrepende-se amargamente. Jamais haja com a mente esquentada, porque você vai sempre se arrepender. Começa a uivar de dor, de tal forma que todo o andar escuta. Por quê? Porque chega a 3 conclusões. Como que eu posso matar alguém que dizia amar? Não faz sentido isto. Segundo, eu amo os meus filhos. E agora? Veja a dor que eu estou causando aos meus filhos, que não tem nada a ver com a situação. Porque eu fiz eles órfãos de mãe. Terceira conclusão. Quando há homicídio, é no mínimo, em nossa região, 25 anos. E se os promotores públicos conseguem provar que a ação foi premeditada, aí é de 35 para cima. Então a maioria dos homens que partem para esta loucura é sempre no mínimo 35 para cima. Chega então à conclusão que os filhos agora também ficarão órfãos de pai. Por pior que seja a dor,
da traição, corra e não morra. Porque em pouco tempo você chora, entra em depressão, fica magoado, mas outro chegará no caminho, uma outra pessoa. Começa um relacionamento, depois passa o ódio e ficamos até amigo daquele parceiro ou da parceira que nos abandonou. E a vida continua, ao invés de causarmos uma tragédia de tal forma que não será anos para consertar, e sim reencarnações. Principalmente se é homicídio seguido de suicídio. Depois do arrependimento, a pessoa vira o projétil contra o próprio crânio e cria, através da destruição da região cerebral, no modelo biológico que é o perispírito, o que se chama a psiquiatria de esquizofrenia. Por quê? A dor é de tal forma intensa que a pessoa cria um mundo paralelo para continuar existindo. Jamais pense em matar alguém porque você está sentindo ódio. Nem por brincadeira, um dia eu mato você. Escutamos as pessoas falando assim. Ou um dia desse eu me mato. Nós vamos nos acostumando com a ideia. E obsessores que nos odeiam vão inculcando para acostumarmos e um dia lograrmos a loucura. Daí, vale muito mais considerar consertar a nossa vida do que transformar as outras pessoas. A pessoa que espera que outro peça perdão criará a ansiedade. O que é ansiedade? É quando eu quero que algo aconteça e não acontece. E a ansiedade é terrível, tanto quanto o rancor, porque a ansiedade transforma a nossa sensação de tempo. Quanto mais ansiosos estamos, mais devagar passa o tempo. E por que a criatura está ansiosa? Porque está esperando o outro a modificar para a vida melhorar. Sou infeliz por causa do meu ex-patrão, ex-esposa, meu pai, meu padrasto me fizeram isto ou aquilo. Sou a vítima de todas essas criaturas. Ora, aonde vemos a causa do problema é aonde também encontramos a solução do problema. Suponhamos que seu carro quebra. É o motor de arranque. Qual é a causa do problema? Motor de arranque. Qual é a solução do problema? Modificar o motor de arranque. Então, se você acusa a sua sogra de ser a causa do seu problema, qual é a solução? Mudar a sogra. Mudar o ex-esposo, o ex-patrão, mudar a amiga que nos traiu. E sabe quando é que estas pessoas modificarão para que a sua vida melhore? Jamais. Porque as pessoas não modificam para atender os nossos caprichos. Modificam porque vê um benefício para elas mesmas e não para nós. Daí, a vítima está esperando que o mundo se transforme para a sua vida melhorar. E isto cria a ansiedade, que é o vilão da nossa alma. Porque agora, com este rancor, esperando que alguém peça perdão, eu não vou estar vivendo o presente. Estarei no passado ou estarei num futuro que talvez jamais chegará. Quando nós somos os arquitetos da nossa própria felicidade. A nós nos cumpre a criar a nossa felicidade. Fazendo o quê? Segundo Joana de Ângeles, modificar os valores das nossas memórias. Toda vez que vem em sua mente o acontecimento desagradável, a pessoa que te usurpou, que te desagradou, que te humilhou, que te roubou, que te traiu, o que fazer? Não fique sentado, remoendo, repensando aquela informação. Porque você estará alimentando a memória, que ficará muito forte. As memórias têm o valor que nós emprestamos.
Os valores não são absolutos, e sim relativos. Se eu, por exemplo, for num shopping center comprar este objeto, o valor será um. Se eu comprar numa loja, será outro. Se eu comprar no aeroporto, será outro. Em Nova York temos Chinatown. Tudo duplicado. O valor é outro. Lá na China, então, ainda mais barato. Daí o objeto não tem um valor absoluto. São os vendedores que dão valor àquilo. Assim são as memórias. Você é que dá o valor à memória que tem. Se algo desagradável lhe aconteceu e você dá muito valor àquele acontecimento, terá uma pressão emocional muito grande na economia do seu comportamento. Te perturbará. Mas, se você tirar o valor emocional da memória, não lhe perturbará, mesmo que você não esqueça. De que forma? Pratique pensamento substituição. Quando lembrar de alguém que fez o mal, você lembra de um outro acontecimento. Alguém que te abraçou, que te deu um beijo, que te deu um presente. Por que não repetir esta informação? E à medida que eu vou praticando esta substituição, surge a memória negativa. Não vou alimentá-la, vou pensar em algo positivo. À medida que o tempo vai passando, esse exercício mental vai sendo praticado por mim. Daqui a um ano, mesmo que eu lembre do acontecimento, não terá um valor emocional para mim. Daqui até 3 anos eu posso ver a pessoa na rua, eu vou lembrar do episódio, mas não vai me perturbar nem um pouco, porque eu tirei o valor daquela informação dentro de mim. Isto que é o esquecimento do perdão. Não é da informação, que para isso é necessário amnésia. É um exercício mental que vamos fazendo para valorizar o bom e descartar o mal. Praticando este exercício, lograremos a nossa felicidade. E para isso é necessário estudar. Penetrar no conteúdo desse belíssimo livro, o Livro dos Espíritos. Porque à medida que vamos estudando, vamos aprendendo, vamos absorvendo o conteúdo, segundo o ínclito codificador do Espiritismo, uma das primeiras consequências é a indulgência das faltas alheias. À medida que vamos aprendendo sobre nós mesmos, mais tolerantes vamos ficando com as outras pessoas. Por quê? Porque vamos descobrindo a pessoa quem somos. O quanto que o nosso anjo guardião tem que ser tolerante conosco. Mas o mais fantástico que aprendemos é que é trabalhando com o diferente é que crescemos. Não há evolução espiritual quando apenas lidamos com as mesmas pessoas. Eu gosto de pessoas que pensam como eu do meu lado, que gostam da mesma comida, que se veste como eu, que gosta das mesmas músicas. Não, você não está buscando uma outra pessoa, e sim um reflexo seu. E à medida que a pessoa vai se revelando quem é, passamos a não mais gostar. Ora, então, do ponto de vista da psicologia, nunca gostamos da pessoa, gostamos de nós mesmos no que víamos na pessoa. Quando a pessoa começou a se revelar como é, nos distanciamos. Mas, se todos os dedos da mão fossem polegares, nós não conseguiríamos pegar um copo. No mundo do macrocosmo ao mundo do microcosmo, tudo é diversidade, dando harmonia ao conjunto. Quando vamos nos certificando disto, vamos abraçar agora o diferente. Vamos aprender a tolerar, que não é estar de acordo, é compreender que as pessoas têm um outro ponto de vista. E à medida que eu faço o exercício de compreender o outro ponto de vista, vou cada vez mais crescendo como pessoa. Jesus Cristo, melhor gerente de empresa, e tinha uma diretoria que só deu pepino para ele. Pedro o traicionou, o traiu, Judas o entregou,
Os homens todos se foram e Jesus Cristo tranquilo, permanente, ao lado daquelas criaturas. Porque sabiam que eram crianças espirituais. À medida que vamos evoluindo, vamos compreendendo que as pessoas atormentadas em nosso lado não apenas são crianças como nós, mas estão em evolução e são as melhores pessoas para estarem ao nosso lado. A tese não é nossa. Emmanuel, no livro Emmanuel Pede Licença, afirma o seguinte: você está na família certa, na escola certa, no emprego certo, no centro certo, no país certo, achando que está tudo errado. Se caso você estivesse agora no mundo evoluído, de espíritos puros, isto não seria conveniente para você. Por quê? Porque espírito puro não nos provoca, não nos irrita, não nos trai. Como que eu vou desenvolver as virtudes se eu não tenho ninguém me provocando? Como desenvolver a paciência se não há pessoas irritadas do meu lado? Como desenvolver a tolerância se não há pessoas que me desafiam? É apenas no exercício destas virtudes que vamos adquirir. Vamos ao gym para poder desenvolver os bíceps. Como é que se desenvolve os bíceps? Através da repetição do movimento. E à medida que o músculo vai ficando acostumado com a repetição do movimento, é necessário pegarmos um peso maior e começar a mesma repetição. E o músculo vai crescendo. Vamos substituindo com proteína e o músculo vai se expandindo. Assim são as virtudes. Tem uma pessoa irritada do nosso lado. Fala demais, nos ajudando a praticar o silêncio. Viu aí, homem, como é que ajuda a sua esposa do seu lado? Eu tenho que puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, né? A pessoa vai nos irritando, nos provocando. Vamos compreendendo que estamos no meio certo, com as pessoas certas. E chegamos no nível de tolerância, já aprendemos a conviver, damos aos outros o direito de serem como são, mas a nós impomos o dever de sermos melhores. Conscientizando que cada um tem o seu limite. Há uma frase que as pessoas dizem: as pessoas dão o que têm. É uma frase falsa. As pessoas dão do que quer. Mas nós, que vemos que a pessoa pode dar mais, não podemos ficar exigindo, cutucando, martelando, porque criamos inimizade. Afastamos a pessoa do nosso convívio. Daí, compreendendo que cada um tem o seu limite, a pessoa que é dado o que quer, está perdendo. Lamentamos, mas não criamos dissensões, porque aprendemos que é este o meio que temos que estar convivendo. Não adianta eu sair do meio para ir para outro, porque eu estou apenas trocando de roupa, sendo a mesma pessoa. E aonde for, vou encontrar os mesmos problemas, porque o mesmo indivíduo enxergando com as lentes distorcidas da sua alma situações novas, enxergará tudo errado. Tendo esta compreensão, como há material para tolerar, para indulgência, tudo isto não significa que estamos de acordo com o erro. Perdoar não é aplaudir, não é incentivar, continua assim, tá bom. Não, é claro que não estamos de acordo, mas também não estamos contra. Porque quem está contra, ataca. Quem compreende tem indulgência, compaixão, engendra amor. E vamos aí, convivendo na escola, no trabalho, em casa, no centro espírita, com um clima afável. São estas pessoas. Eu sei que você queria trocar de gente do seu lado. Eu sei que você queria fazer algumas substituições. Mas, se estas pessoas que estão ao nosso redor não sabermos amar, não adianta. Porque se trata da nossa evolução. Podemos até sair da pessoa, mas Deus enviará gente equivalente, com os mesmos defeitos, para poder superar aquilo que nós precisamos no nosso caminho da evolução. Difícil escutar isso, né, gente? É melhor tomar passe e água fluidificada eternamente, né?
tomar meu passe, acabou o problema. É por isso que o Espiritismo é para gente inteligente e para gente que aguenta. É por isso que mataram Jesus Cristo e modificaram a sua informação. Porque o que ele falou era muito difícil de engolir. Rico ser igual a pobre? De jeito nenhum. Bem-aventurados os humildes? De forma nenhuma. Nós que somos os presunçosos, que somos os bem-aventurados. E o mataram. E assim, transformaram a mensagem do Cristo. Se nós não tomarmos muito cuidado, faz o mesmo com o Espiritismo. Porque é muito difícil de escutar. Porque transformação íntima é trabalho pessoal. Você está no melhor local para a sua evolução. Considere o momento presente, que por sinônimo é um regalo, um presente mesmo. Lembra quando caiu o avião no rio Hudson? Agora tem um filme, belíssimo. Dentro do avião havia um passageiro que durante o momento da caída, ele passou por um retrocesso rápido de toda a sua vida. É um fenômeno psicológico que antecede o momento da morte. E ele aprendeu 3 importantes lições. Quando o piloto disse "Embrace for Impact", ele se deu conta de 3 grandes lições. Primeira, ele estava sempre ansioso pelo futuro, trabalhando para mudar de casa, ter melhor carro, melhor isto, melhor aquilo, e não convivia com a própria filha. E como ele teve a segunda chance, ele passou a desfrutar dos momentos com a filha. E foi todos os teatrinhos da escola, e não sabia que fonte de felicidade era estar ao lado da filha. Porque há pessoas que passam tanto tempo para comprar coisas para os filhos e esquecem de se entregar aos filhos. Não vivenciam aquele momento. Segunda proposta que ele aprendeu. Não ele ia mais esperar por um momento especial para viver a felicidade. Há pessoas que esperam um aniversário para estar feliz. O Thanksgiving, momento de estar feliz. Natal, momento de estar feliz. E o que acontece nestas datas? Antes de sentar à mesa, abre o cinto da calça e se empanturra de tanto comer. Fala mal dos ausentes. Se a comida está ruim, complica. E se há o amigo secreto, que pode, um grande risco de se tornar o inimigo secreto. Porque compra-se um presente de 30 e ganha um de 5 para nunca mais querer participar do inimigo secreto. Uma confusão terrível. E esperam esses momentos. Quantas vezes você está numa sala sentada com amigos, familiares, e estamos ali com a mente a 1000 por hora com outras preocupações? Por exemplo, o Thanksgiving, Dia de Ação de Graça. Aí em 2017, as mesmas pessoas vão estar de novo fazendo Thanksgiving, com a exceção de alguém. Foi para o Brasil, morreu, seja qual for a situação. Aqueles que ali estarão vão dizer o seguinte: como foi bom que titia Maria estava aqui conosco em 2016. Mentira! Porque quando a titia Maria estava lá, ninguém estava preocupado com a felicidade daquele momento. Estavam presos no passado ou preocupados com o futuro e não usufruindo. Nestes momentos, elevar o pensamento a Deus. Não há necessidade de ir numa perfumaria, cair de joelhos. Meu Deus, que bom que está todo mundo aqui. Não. É um pensamento que você eleva e diz: que bom que eu estou aqui agora. Que bom que eu estou contente. Que bom que eu estou no meu carro. Que bom que eu estou no banheiro. No banheiro. Me perdoe a imagem que eu vou criar aqui agora. Mas na área da penitenciária trabalhamos na parte médica. E de vez em quando chega prisioneiros que passaram pela colonoscopia. O organismo é tão perfeito que sabe que nós não podemos estar constantemente indo para o banheiro. Então as fezes são guardadas no cólon.
e aqueles que têm disciplina para ir para o banheiro, que não é momento de estar lendo livro espírita no banheiro. Os esfíncteres vão se relaxando e a pessoa vai criando uma hemorroida. Não é momento de ler, é momento de disciplinar o organismo, que tem que ter horário para tudo. E a pessoa não tem, de tanto comer produtos com muito hormônio, o índice de câncer aqui nos Estados Unidos de colo está altíssimo. Por tanto, colocar hormônio nas carnes, um frango que deveria crescer em 6 meses, cresce em 3 semanas. Comemos e o corpo explode também. E o que acontece? O cólon que guarda as fezes junto com estas substâncias vai se adoecendo e cria o câncer de cólon. Solução? Cortar o cólon. A criatura agora tem que usar uma bolsa colonoscópica. E as fezes ficam caindo para dentro da bolsa. Na hora de ir ao banheiro, tem que limpar a bolsa. O cheiro contamina o quarto e é uma confusão. Quantos de nós aqui sentados no banheiro? Estamos felizes porque estamos sentados. Agradecer o organismo pelo momento que estamos. É porque todo mundo aqui vai, não adianta me olhar com essa cara, não. É algo natural. É o momento de estarmos contentes. Imagine para aqueles que têm uma bolsa colonoscópica, você está vivenciando o sonho daquela criatura, que está indo ao banheiro de uma forma natural, normal. Gente consciente encontra momento para estar feliz o tempo todo. Agradecer o organismo pela função automática. Então, passa-se os momentos e não usufruem. Terceira lição que ele aprendeu foi: toda vez que ele discutia com a esposa, e isso o avião caindo, em rápidos segundos, ele refletiu nessas informações. As brigas eram sempre de quem estava certo. Essas brigas, essas confusões que acontecem, de que ela fala que a parede é verde, não, ele fala que é um amarelo claro, e daquilo ali surge uma confusão danada. Né? Aliás, conta que havia um casal, para relaxar, porque eu sei que o tema é pesado, um casal estava brigando, e casal quando vai brigando, depois que cansou de humilhar um outro, começa a incluir os parentes, né? Na confusão. Eles estavam brigando, irritados. Então, ele, querendo provocá-la, disse, passavam do lado de uma fazenda, olhando vacas e bois, olha lá, minha esposa, os seus parentes. Ela ficou corada de raiva, mas mulher muito inteligente. Reflete antes de pensar e disse, sim, meus parentes, a minha sogra, meu sogro. E chegou num ponto da briga que é o mais perigoso, que é não falar. Porque enquanto o casal está discutindo, há esperança, mas quando acabou a conversa, a indiferença, e eles chegaram neste ponto de começaram só a fazer sinais para comunicar um com o outro. Então chegou em casa, ele muito irritado, sentou no sofá, ligou a televisão, e como sempre o controle a 1000 por hora, sem parar nenhum canal, o que mais irritava ela. Ela escreveu num pedaço de papel, você quer comida? Entregou para ele. E ele botou um S bem grande de sim, entregou o papel para ela. Ela fez a pior comida possível. Botou ketchup em tudo, sem alho, sem sal. Terrível. Quando ele recebeu o prato e percebeu, começou a desfrutar da comida como se estivesse num restaurante francês. E aquilo irritou mais ela ainda. Depois, terminada a comida, você quer um café? E ele botou o S de sim, entregou o papel para ela, ela trouxe o café pior possível, frio, fraco, fedido, com formiga no fundo. E entregou o café. Ele tomou ali como se fosse um cappuccino italiano, deu o copo para ela e escreveu no papel, amanhã eu preciso acordar às 5 para a minha reunião de negócios lá em Chicago às 9. Não me esqueça de acordar. E foi embora, cometendo o crime de não dar o beijo da boa noite. Mulher é um bicho esquisito nesse sentido, porque você pode passar o dia todo beijando, mas se não dá o beijo da boa noite é como se não houvesse dado nenhum beijo. E foi
e ela ficou ainda mais enfesada. 8h da manhã ele acorda. Perdi o voo. Não é possível. Hoje ela... isto não poderia acontecer. Quando apoiou na cama para se levantar, sentiu um papel, a folha. Olhou e estava escrito: meu bem, 5 da manhã, acorde, por favor. Ficou enfesadíssimo. Foi até a cozinha. Hoje eu vou pegar ela. Quando ele abriu a porta, uma mulher muito inteligente saiu bem cedo e foi se arrumar. O cabelo estava lindíssimo. Botou aquelas cintas engana-homens. Um vestido, estava coleante. Quando ele foi gritar, se deteve e perguntou: eu não sei, por que Deus fez eu ser tão bela e ao mesmo tempo tão ignorante? Ela disse: mas isso é fácil de responder. Deus me fez bela para você se apaixonar por mim. E me fez ignorante para eu me apaixonar por você. Tolere. Então ele aprendeu, o homem do avião, que a maioria das brigas com a sua esposa era de quem estava certo. Então ele decidiu que o mais importante era ser feliz e não estar certo. Há muito perdão que poderia ser solucionado isto. O mais importante não é quem estava certo na situação. O mais importante é sermos felizes daqui em diante. Isto está nas mãos de quem? De nós que somos os ressentidos, dos que guardam mágoa. Você é mais importante do que aquele acontecimento. Está em suas mãos construir esse novo futuro através deste perdão. Porque o que é o perdão para nos liberarmos do passado? É a chave da cadeia pessoal que criamos. Porque aquele que está ressentido pode estar em Cancún, numa praia, e não está feliz. Por quê? Porque está com a cabeça do atormentado que o prejudicou. E onde está o atormentado naquele momento? Pode estar feliz em outro local, numa outra praia, e sequer pensa na sua existência. Enquanto nós estamos rememorando, ressentindo, isto é, sentindo de novo o mal que nos foi feito. Considere que você é mais importante. Perdoar não é concordar com o erro, não é absolver do erro, não é esquecer do erro, é algo para nós mesmos. Por isto que afirmava Martin Luther King Jr., o grande lutador pelos direitos iguais deste país: perdoar é para os fortes, odiar é para os fracos. É por isso que dizia William Shakespeare: odiar alguém é o equivalente de você beber o veneno e esperar o seu inimigo que morra. E hoje nós temos evidências científicas que comprovam isto. Toda vez que eu rememoro, nunca mais, a mim me faz uma vez, para nunca mais, estamos construindo enzimas destrutivas cerebrais que decodificam essas emoções negativas, caindo no nosso organismo, provocam doenças que nós somos simpáticas a elas. A clássica de úlcera gástrica, porque nós temos uma mucosa no estômago que protege-o dos próprios sucos gástricos que é produzido para digerir a carne. Você já se perguntou como é possível você comer carne e o seu estômago ser feito de carne e digerir a carne sem autodigerir? Por quê? Por causa dessa camada protetora chamada mucosa. Mas quem odeia, a mim me faz uma vez para nunca mais, que antipatia, está criando as enzimas destrutivas que fazem orifícios na camada da mucosa. Quando a pessoa vai comer, o ácido cai direto agora no estômago. Com o passar do tempo, todos esses orifícios se tornam um buraco grande. E agora a criatura tem um câncer e morre. Quem é que matou a pessoa? Ela mesma, com ódio. Então, William Shakespeare, apesar da colocação poética, hoje está embasado por algumas evidências científicas.
Perdoar é para você, não é para outra pessoa. Quem vai melhorar a qualidade da vida, que vai edificar, é a tua e não a do outro. O que vai nos acontecer no futuro, isto depende de nós mesmos. Se trabalharmos sem prejudicar ninguém, fazendo os outros o que queríamos que os outros nos fizessem hoje, o que nos acontecer no futuro é para o nosso melhor. Para encerrar, em 2004, houve na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, um atentado contra um prédio federal, na qual também havia um instituto educacional para crianças e muitas crianças morreram. Os investigadores conseguiram encontrar uma peça do carro que foi levada às bombas e, em menos de 24 horas, descobriu quem foi o causador daquele estrago. Pensavam que eram outros de fora e descobriram que foi um próprio americano que fez um atentado contra americanos. Todo dia, ao meio-dia, Julie, que trabalhava naquele prédio como tradutora, chamava para o seu pai, Bud, para saírem para almoçar. 12:30, 1h, Julie não telefonou para o seu pai. E Bud esperando pela Julie. E quando ele liga a televisão e vê que o prédio onde que a filha trabalhava foi explodido, ele vai, como todos, para a região do prédio. Passa a noite tentando buscar pelos destroços da filha. E quando descobrem que pegaram Tim McVeigh, ele mesmo fica esperando fora da corte, com uma espingarda, querendo matar Tim McVeigh, assim como vários dos familiares. Mas ele estava muito protegido por causa das investigações e ninguém conseguiu matá-lo. E Bud Welk, todas as noites, ia para o local do atentado. E começou a alcoolizar-se para livrar-se da memória. E o que acontece com o álcool? Nunca resolve nada. Porque bebe-se hoje para esquecer da memória, desperta amanhã pior, às vezes com um problema mais grave. E ele foi fazendo este jogo de tentar esquecer a memória bebendo com ódio por um ano. Passado o ano, ele chegou à conclusão: beber não está solucionando o meu problema. Odiar não está trazendo a minha filha de volta. Tem que ter uma alternativa. Ele então viu o pai de Tim McVeigh na televisão. E disse: o sofrimento deste homem é muito maior do que o meu. Porque os Estados Unidos estão odiando seu filho. A minha filha foi uma vítima, mas o filho dele está sendo odiado. Como deve ser difícil para um pai ter um filho odiado. E os que estavam envolvidos buscavam pela pena capital, que é um grande contrassenso da nossa sociedade. Como ensinar que não matar errado matando? E as estatísticas demonstram que nos estados aqui que permitem a pena capital, os crimes não modificam. Continuam no mesmo patamar dos estados nacionais. Daí, ele foi encontrar com o pai do homem que matou a sua filha. Ele chegou na casa e viu o senhor McVeigh, a filha do senhor McVeigh, e os três sentaram na mesa. Ele não sabia o que falar, e viu a foto de Tim McVeigh quando tinha 13 anos de idade. E disse: me parece ser um menino tão bom, tão bonito. E o pai disse: sim, de fato ele era. E o que aconteceu com Tim McVeigh? Foi envenenado. Estou explicando sem justificar o erro. Da mesma forma que você tentando compreender o seu inimigo, você não está justificando o que aconteceu. Compreender engendra a compaixão. A falta de entendimento gera o ódio. Então, o Tim McVeigh participou de uma outra situação em 2003, aonde um conglomerado de pessoas religiosas ficaram
sendo ameaçados para saírem para fora. Isto aconteceu em Waco, Texas, no ano de 2003. E Tim McVeigh estava nesse complexo com muitas crianças, pais, e o governo estava negociando com os religiosos a liberarem o pessoal. Mas chegou o momento que as negociações não deram certo e a própria Força Armada entrou, atou fogo no local. Muitas pessoas morreram, inclusive crianças. Naquele momento, o Tim McVeigh foi envenenado e quis vingar o mal que aconteceram aquelas pessoas que ele considerava amigo a pessoas inocentes, destruindo um prédio federal. Então, o senhor McVeigh olha para Bud e disse: você sabe que eles estão querendo matar o meu filho? Sim, eu sei. Eu sei que eles estão querendo matar o meu filho. Eu gostaria que você compreendesse a situação do meu filho. E compreende em si. Quando ele disse compreendo, levantou e os dois se abraçaram. E se abraçaram de forma tão emocionante que Bud Welch sentiu que um peso estava sendo tirado das suas costas. Ele estava se livrando do ódio. Vou fazer de tudo para que não executem o seu filho. Naquele dia, ele vai para casa e sente-se que está mais perto de Deus, porque perdoar nos aproxima da divindade, enquanto odiar nos permanece em nossa primitividade. E ele falou em todos os Estados Unidos, para não pena de morte, mas mesmo assim executaram Tim McVeigh. Interessante foi que psicólogos fizeram pesquisas com as famílias envolvidas, dos que queriam a pena de morte e daqueles que com o tempo desistiram da pena de morte. E aqueles que desistiram da pena de morte estavam bem melhores, porque o ódio não foi aplacado com a morte de Tim McVeigh. Daí, perdoe você. A pessoa que lhe fez o mal já está comprometida com a lei. Do ponto de vista do Espiritismo, é bem melhor nós recebermos o mal de alguém do que nós sermos o malfeitor. Porque o mal que nos faz mal é o mal que os outros nos fazem. O mal que nos faz mal não é o mal que os outros nos fazem. O mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos aos outros, que nos torna uma má pessoa. Tanto quanto o bem que nos faz bem é o bem que fazemos aos outros, porque nos tornam uma pessoa boa. É por isso que os espíritos voltam do mais além e sintetizam para nós as lições da verdade. Porque desde que mundo é mundo, a verdade está aí, sendo apresentada por diferentes roupas. É por isso que Castro Alves, um jovem de 24 anos de idade, se notabilizou escrevendo livros sobre a liberdade dos escravos no Brasil. Este mesmo jovem volta pelas mãos de Chico Xavier e escreve um poema belíssimo intitulado Marchemos, o que significa dizer: esquecemos o passado, não preocupemos com o futuro, vivamos o agora na direção do porvir, para construirmos a nossa paz, a nossa harmonia. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. Em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde há uma presa, foge a luz, foge a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que eterna expirando, cai ao solo fecundando, deixando o chão duro que produz. Um aroma leve nas aragens que passam breve nas madrugadas de luz. É a rija, bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. É o escopro dos escultores, transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor
que através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho São Francisco de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evolutir terás aventuras que anseias, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente, caminhai! O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. A nossa querida Lívia, por nos convidar. E a todos, muito obrigado pela paciência de nos escutar.